Então, gente, os portugueses então chegam ao Brasil, ficam nessa indas e vindas durante mais ou menos 30 anos, até que o rei de Portugal, o Dom João III, decide enviar uma esquadra maior para que mais pessoas viessem ao Brasil, e dentro dessa esquadra foram trazidos 5 navios, todos eles muito cheios de pessoas. Eles foram ocupados por 400 homens mais ou menos, dentre eles tinham capitães, fidalgos, que é o título de nobreza, pilotos, intérpretes, que eram pessoas que já tinham vindo para o Brasil, já conheciam alguns dialetos indígenas, degredados, armamentos bélicos. Essa esquadra era comandada então pelo capitão Mor Martim Afonso de Souza, que é esse carinha que está aqui, e ele era chefe dessa missão então que foi dada a ele pelo rei de Portugal, o Dom João III. Qual era essa missão? Tá? Era povoar as terras do Brasil. Além disso, o Martim Afonso de Souza ele tinha que verificar os limites do Tratado de Tordesilhas, ver se a Espanha não estava ultrapassando os limites, verificar tudo isso. E expulsar os franceses. Por quê? Se você tem uma quantidade tão grande assim de terras, que eles entendiam que era deles, se por acaso não está sendo povoada, é considerada uma terra vazia. Terra vazia era chance para outros europeus dominarem essa região. Então é enviado essa esquadra com esse objetivo. Então nesse momento, em 1534, o Dom João III vai limitar o território. E essa limitação de território a gente vai chamar de capitanias hereditárias, ok? É quando então o Dom João vai organizar o povoamento das terras. Isso tinha o objetivo de afastar os invasores europeus. Então aqui, a capitania hereditária, então, ou as capitanias, era uma divisão do território em 14 extensões de terras, como vocês podem ver aqui. Cada capitania ela seria governada por um donatário. Donatário vem de dono, então donatário, dono da terra. Os donatários, quem poderiam ser eles? Qualquer um? Não, os donatários normalmente eram homens que estavam envolvidos com o comércio no Oriente, ou seja, eles tinham boa situação financeira. Por quê? Porque eles eram responsáveis pela organização, jurisdição e justiça desse território, além de povoar o território. E para você povoar, você precisa de dinheiro, você precisa de bens, você precisa ter como plantar, como investir nesse território, senão vai ser só uma terra e nada mais, Então, com isso, a gente vai ter os donatários, então, sendo pessoas que têm dinheiro. Então, aqui a gente tem alguns donatários e as regiões, então, que o Brasil era dividido nessas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas serviram por alguns momentos para atrair algumas pessoas. Só que não era todo mundo que podia ter as terras, Os donatários não eram todos. Então, era um privilégio você ganhar essas terras. E para muitos portugueses, as capitanias hereditárias eram uma maneira de enriquecer, tá? E só que não era só enriquecer. Os donatários, eles tinham algumas obrigações, eles eram atribuídos a eles algumas obrigações, como exercer justiças, até degredo e pena de morte. Então eles decidiam se eles poderiam mandar alguém para fora do Brasil ou matar essa pessoa se eles achassem necessário. Âmbito fiscal, eram eles que arrecadavam os impostos dessa população que passa a viver na terra deles. E eles eram obrigados, ou era uma obrigação deles, proteger o território contra as ameaças externas, principalmente dos europeus, dos espanhóis, por exemplo, que faziam divisa ali com eles. As capitanias hereditárias eram divididas em sesmarias, e as sesmarias eram isentas de imposto. Mas o que era a sesmaria? A sesmaria foi conceituada no Brasil como uma extensão de terra virgem, cuja propriedade era doada por um sesmeiro, com a obrigação de cultivá-la no prazo de 5 anos. Então, um donatário dava uma porção de terra a uma pessoa, e essa pessoa poderia dar essa porção de terra a outra pessoa
para fins de que ali fosse cultivado alguma coisa. O que passa a ser cultivado no Brasil? A cana-de-açúcar, tá? A cana-de-açúcar vai ser o principal produto produzido no Brasil nesse período. Vamos continuar na próxima aula.